Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Eu sou o professor Fábio e vamos trabalhar um conteúdo hoje aí que já estava previsto, né, na aula passada que a gente sempre deixa previsto, que são os advérbios de frequência. Só que antes de entrar nesse assunto, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada e vamos introduzir o assunto sobre advérbios, beleza? Bora lá então comigo? Vamos lá, correção da atividade da aula passada. Tá a página, na apostila de vocês lá, galerinha, ó, página 64, exercício 3. Vocês iriam colocar pela frase e pelo sujeito, qual verbo auxiliar você iria utilizar? Se é o do ou does, ok? Letra A, exercise A. Where do Mr. and Miss Douglas live? Do. Por quê? Porque é ele e ela, são eles. Então, para eles, para o pronome they, nós utilizamos do. Where do Miss and Mr. Douglas live? What languages does Patricia speak? Patricia, she. She é does. Where do you go on weekends? You. Para o pronome you, nós utilizamos do. When does your brother wash his car? Seu irmão, your brother, ele, does. Letra E. Do you like your new school? Yes, we do. Por que do? O pronome é we. Why does Canada have a small population? Está falando do Canadá, um país. Para pessoas, lugares, nós utilizamos o pronome it. Então, does nós utilizamos com it. What kind of sports do your parents like? Está perguntando dos seus pais, papai e mamãe lá, ó. Parents. Parents é um falso cognato, pessoal. A gente bate um olho na palavrinha lá, aqui, ó. Tá vendo, ó? Parents. Não é parentes, tá? Não é tio, vó, prima, enfim. É pais, papai e mamãe, parents, ok? Então, seus pais seriam eles. Então, por isso que é they. They nós utilizamos do, ok? Atividade corrigida. Ok, galera? Nós vamos falar hoje, então, um pouquinho sobre advérbios. O que é um advérbio? Vocês lembram nas aulas de língua portuguesa que vocês estudaram as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, verbo, numeral, enfim. Tá? Não vamos entrar no assunto, porque é muita coisa na nossa aula, vocês sabem que é curtinha, né? Nós vamos falar hoje, então, sobre advérbio. Para eu falar sobre o advérbio de frequência, que é o assunto, vamos introduzir o que é um advérbio. Tá? Vamos falar assim, bem simplificado, o que é um advérbio. O advérbio é aquela palavrinha dentro de uma frase, dentro de uma sentença, dentro de uma oração, que ela vai dar característica, qualidade, intensidade, frequência, modo a um verbo. Lembra que nós falamos em aulas passadas o que é verbo, que o verbo são palavras, que é uma classe gramatical, que tem a função de expressar ações que são físicas, emocionais, mentais, fenômenos da natureza. Lembram-se disso? Que falamos também até nas nossas aulas de língua portuguesa. Inclusive foi se batido muito no ponto nas aulas de português. Tá? Então, vamos pensar assim. O que é um advérbio? Um advérbio é uma classe gramatical, uma palavrinha, tá? Que ela tem a função de modificar o verbo, de alguma forma. Vamos ver como é que isso funciona? Expliquei isso basicamente em português. Vamos ver como é que isso funciona em inglês. Beleza? Bora lá então, ó. Nós então vamos entrar agora direto numa categoria do advérbio, que tá lá se vocês peguem a apostila de vocês aí, o material de vocês didático, vocês vão ver que tá lá na página 70, que vai começar esse assunto. Os adverbs of frequency, os advérbios de frequência. O que é frequência? É a quantidade de vezes que determinada coisa acontece. Não acabei de falar que que o advérbio ele acompanha o verbo? Ele não modifica o verbo? Não é? Então, frequência. Então, tá dando o advérbio de frequência. Ele está dando uma frequência à quantidade de vezes que o verbo acontece. Certo? Olha lá o exemplo. Look at these examples. Olhe esses exemplos. Tá lá em negrito lá.
tá, em ressaltar duas palavrinhas. Essas duas palavrinhas são advérbios de frequência. O verbo na primeira frase é a expressão get up, tá? É o verbo get mais up. Get up, se fala. Get up significa levantar, acordar, tá? I always get up at 7 o'clock. Eu, always, sempre. Get up, levanto, acordo. At 7, às 7. O'clock é uma expressão em ponto. Eu sempre acordo às 7 em ponto. Ok? Percebeu que always ali, ele está dando uma intensidade ao verbo? E se eu falasse assim, eu nunca acordo? Está dando uma intensidade? Não está dando uma frequência? Eu às vezes, eu frequentemente, de vez em quando. Então, o advérbio de frequência, ele tem essa função de especificar uma frequência que o verbo acontece. Ok? Ele vai de 0% a 100%, que vamos ver nos próximos slides. Segundo exemplo, I often go to bed at 9:30. Eu frequentemente, normalmente, go, para a cama, bed, passado as 30 minutos das 9. É uma expressão em inglês que nas próximas aulas nós vamos ver aulas de como é que se fala horas em inglês, tá? Mas tem na apostila de vocês também, um pouquinho mais pra frente. Quem tiver um tempinho já vai dando uma olhada. Que 9:30 seria 9:30. Normalmente eu vou pra cama às 9:30. Percebeu que often está dando uma intensidade à próxima palavrinha que é go, que é o verbo? Então, ele está com a função ali de quê? De um advérbio. Advérbio de quê? De frequência. Viu como é que é simples? Coloca na cabecinha. Verbo, palavra que expressa ação. Advérbio, ele modifica o verbo. E aqui nós estamos falando na aula de hoje um advérbio em específico, que é o advérbio de frequência, que sempre vai dar uma frequência a alguma ação. Beleza? Olha lá. Isso, galera, é um recorte da apostila que nós fizemos lá da apostila de vocês. Se vocês observarem a página que eu pedi para vocês olharem, tá lá. Tem as 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. 6 palavrinhas. Consegue observar? A primeira palavra, ela indica uma intensidade de quanto? De 100%. E ela vai caindo com o passar das palavras. Vamos ver como é que é a pronúncia de cada uma? Nós temos 6 palavrinhas. No próximo slide aqui, ó, são as mesmas palavras. Só que colocamos lá para vocês as palavras em inglês e os significados delas. Ó, são as mesmas palavras, ok? Se vocês observarem, vai caindo a frequência. Always. Olha a pronúncia. Always. Sempre. Usually. Usually. Usualmente, normalmente. Often. O Tzinho, tá vendo que parece que ele não é pronunciado? Often, ou often. Não existe often, tá? Often. Often. Frequentemente. Ok? Sometimes. Às vezes. De vez em quando. Sometimes. Eu vou às vezes na lanchonete. Sometimes. Um exemplo, tá? Rarely. Raramente. Percebeu que já caiu ainda mais a frequência? Olha lá, de sempre para raramente. E never, nunca, tá? Existem outros advérbios de frequência? Obviamente existem. Só que nós vamos nos ater nesse momento do nosso conteúdo a esses 6 advérbios de frequência, ok? Vamos pronunciar mais uma vez como é a pronúncia de cada um, professor? Vamos lá. Always, usually, often, sometimes, rarely, never. Ok, everybody? Ok, pessoal? Agora nós vamos falar, pessoal, um pouquinho sobre as frases adverbiais. O que é uma frase adverbial, professor? Em inglês, nós chamamos de adverbial phrases of frequency. Em português, nós chamamos isso de locução adverbial, tá? Só para situar vocês, para a galera que está estudando o mesmo conteúdo de português. Seria, então, as locuções adverbiais. Tem a locução adjetiva, a locução adverbial, ok? Look at the following examples. Olha os exemplos a seguir. Patrícia goes to school every day. Percebeu que são 2 palavrinhas que estão em negrito? Perceberam? Ela dá uma expressão. As 2 juntas, elas formam um significado à parte. Por que eu estou falando que é uma expressão?
Porque elas, se vocês observarem, ó, elas não estão aqui, nessas 6 palavras que nós abordamos, certo? Mas elas juntas, elas formam um contexto, elas formam uma expressão. A Patrícia vai, goes, para a escola every day, todo dia. Percebeu? Olha que interessante. She has history classes. Ela tem aulas de história. Classes é aula, tá? 3 times a week. 3 vezes por semana. Olha lá, a gente bate o olho, times ali já pensa que é relógio, time, sei lá. Mas nesse contexto ela está com função de vezes, tá? 3 vezes por semana. Então, ali ó, na primeira frase, as 2 palavras, ela tem a função de advérbio. As 2 palavras juntas. Na segunda frase, as 4 palavras, elas estão com a função de advérbio. Por quê? Porque essas 2 palavras aqui e essas 4 palavras aqui, elas estão dando característica a quem? Ao verbo, no caso primeiro lá, que é o verbo go, é o verbo ir. E na segunda frase é o verbo has, que é o verbo ter. Tudo bem? Percebeu então que existem então também em inglês as locuções adverbiais, que são as junções de algumas palavrinhas para que dê uma intensidade, uma frequência de como esse verbo ele vem acontecendo. Beleza? Muito tranquilo, né? As posições dos advérbios e das frases adverbiais de frequência. O advérbio ele vai ter uma posição dentro da frase e a locução adverbial vai ter uma outra posição dentro da frase, ok? Olha lá. Observemos. No primeiro exemplo ali, ó, tá separado por um ponto e vírgula. I, eu, never, nunca, walk, caminho, ando, para a escola, até a escola. Percebeu que o advérbio, quando ele não está com a função de locução adverbial dentro da língua inglesa, ele vem antes do verbo que ele quer dar uma intenção? Olha lá, eu nunca caminho para a escola. Ponto e vírgula. Segunda frase da mesma aqui, ó. Eu, always go to school by bus. I always. Lembra o que é always? Always, observem na apostila de vocês aí, no material de vocês. Always, sempre. Eu sempre vou, go é o verbo ir, tá vendo lá que tá verb. Eu sempre vou para a escola by bus, de ônibus. Sempre quando você for usar alguma expressão que você está utilizando algum meio de transporte, é sempre o by, depois o nome do meio de transporte. By bus, by car, by bicycle, e por aí vai. Ok? Tranquilo, não é? Então, ó, numa frase onde é apenas o advérbio, ele vai antes do verbo. Ok? Olha lá. He delivers the newspaper every day. Aqui eu coloquei uma observação lá embaixo, ó. Aqui nós estamos falando de locução adverbial, tá? Que em inglês nós chamamos de adverbial phrase. Ele entrega newspaper, jornal. Aqueles que a gente vem as notícias que entregam nas nossas casas, nos lugares que nós vamos, o médico sempre tem um jornal, né? É newspaper. Ele entrega o jornal every day, todo dia. Tá vendo que são 2 palavrinhas? Lembra que o professor explicou sobre a locução adverbial? Como é que funciona? Tá? Então ela sempre vai vir aonde? No final da frase. Ok? Diferentemente de quando é apenas o advérbio. Se fosse só um advérbio, ela viria aonde? Olha o outro slide. Antes do verbo. Qual que é o verbo da primeira frase? É delivers, que é entrega. Se fosse só um advérbio, seria lá, o advérbio delivers. Ok? Como não é uma frase adverbial, vai vir lá no final, dando a ênfase ao verbo. Ok? She helps in her parents' shop 3 times a week. Ela ajuda na loja dos pais 3 vezes por semana. Ok? 3 times a week. É uma locução adverbial. É um adverbial phrase in English. Então ele vai vir onde? No final da frase, que é onde vai dar a intensidade desse advérbio. Ok, galera? Bom, aí se vocês observarem, continua lá, recortes da apostila de vocês. Preencham com o professor aí, ó. We normally put adverb of frequency before the verb. Nós normalmente colocamos o advérbio de frequência
before, antes do verbo. E as frases adverbiais de frequência no final da sentença, ok? Preencham junto com o teacher aí. Olha ali, nós temos algumas frases adverbiais, que isso aí também é um recorte, está no ladinho direito da apostila de vocês, quase do lado desse recorte de cima, tá? Algumas outras frases adverbiais que mostram frequência. Olha que legal. Twice a year, 2 vezes por ano. Every evening, toda manhã. Once a week, 1 vez por semana. Very often, muito frequentemente. Very rarely, muito raramente. 4 times a month, 4 vezes por mês, tá? Perceberam que isso aí são as frases adverbiais, as locuções adverbiais que chamamos isso em inglês, ok? Bem tranquilo, né? Vamos só falar mais um exemplo aqui com vocês, pra gente já ir encerrando nossa aula, tá, gente? Porque o nosso horário, vocês sabem que é bem curtinho. Vocês sabem ler a diferença entre um exemplo e o outro? Consegue identificar qual a diferença de um exemplo e de outro ali? Vamos ver. The children are usually tired in the morning. As crianças estão normalmente cansadas pela manhã. Are, verbo to be. Usually, advérbio. Ok? Segunda frase. She is always late. Late for school. She is always late for school. Ela está sempre atrasada para a aula, para a escola. Is, verbo to be. Always, advérbio. O que aconteceu ali, gente, nessas frases? Por que tem eu coloquei a pergunta? Vocês conseguem identificar a diferença entre uma e outra? Tem alguma diferença? Não, né? Porque o verbo to be, ele está sendo utilizado lá, ó. Tá vendo? Que o verbo to be é o verbo principal da frase. Ok? Então o verbo to be também ele tem a função de verbo principal dentro de frases. Tá nas nossas plataformas digitais, as aulas de verbo to be. Dá uma passada e dá uma relembrada. Ok, galera? Agora complete essa regra. Tá na apostila de vocês também, tá? Observem essa frase lá. The adverb of frequency normally comes... O advérbio de frequência normalmente vem after the verb to be. Após o verbo to be. Quando nós utilizarmos o verbo to be, nós vamos colocar ele after the verb to be. Após o verbo to be. Ok? Preencham no material de vocês. Galera, nós vamos ficando por aí. Ok? Então, nossa aula de hoje nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre advérbio de frequência. Falamos um pouquinho o que é um advérbio, relembramos o que é verbo, qual é a função de cada um, aonde que se é usado o advérbio, ele em sua forma base crua, e onde que se é utilizado a locução adverbial em English. Ok? Galera, um abraço para todo mundo. Vamos ficando por aqui. Nos vemos lá na próxima.